Fala pessoal, fala João, fala Caio, tudo bem? Fala, Fernando. Fala, Caio. Tudo jóia? Fala, Fernando. Fala, João. Tudo bem? E você? Beleza, vamos começar então mais um Place Your Bets, nosso podcast quinzenal, onde a gente fala de tudo um pouco, né? Obviamente voltado aí no mundo dos investimentos, tentando trazer algum insight, alguma novidade, alguma coisa aí um pouco fora do radar, né? E aí, só antes da gente começar, pedir pro pessoal mandar um e-mailzinho no carteira@empíricos.com.br, lá a gente vai ficar super feliz de receber crítica, dúvida, sugestão. Inclusive, tem até um assinante que manda aí com uma recorrência aí sugestões. Então, é super legal. Até no nosso Instagram também, né? A gente tem Instagram, manda lá pra gente, a gente vai ficar super feliz. Bom, vamos lá. Para essa semana, né? A gente está chegando já no final do ano, né? Esse 2020 foram, sei lá quantos meses, foram uns 200 meses, mas ao mesmo tempo também todo mundo ficou em casa, também até que passou rápido no final. Mas já estamos no Natal aqui, e aí o que eu pensei, a gente fazer aquele Oscar e o Framboesa de Ouro 2020. Então eu selecionei 10 temas, e aí cada um fala dá a sua resposta, a sua opinião, e aí a gente debate um pouco. Aí só tem uma única regra que eu criei também, e você não pode repetir, né? Então, por exemplo, na pergunta 1, você deu a resposta da empresa da Petrobras, você não pode repetir na 2 Petrobras de novo. Tem que ser outra empresa. Agora, por exemplo, na pergunta 1, se todo mundo quiser responder Petrobras, vale Petrobras, beleza. Pode ter um consenso entre as pessoas, só que você não pode só repetir a empresa. Beleza? Combinado? Tá bom. Combinado. Vambora. Vamos lá. A primeira que eu pensei seria assim, qual o setor que, na opinião de vocês, foi o setor antifrágil, né? Aquele setor que no choque tomou porrada, mas no final acabou se fortalecendo, né? Tá saindo mais forte nesse 2020. É difícil, né? Imaginar que existiu algum setor que saiu mais forte, mas na opinião de vocês, qual seria, se existiu, né? Qual seria esse setor que saiu mais forte em 2020? Quer começar, Caio? Posso começar, João. Posso começar. Eu acho que essa resposta eu vou trazer para o contexto mais óbvio, que é o fato das varejistas com grande peso online, né? Que tem uma operação já sólida online. Então, eu vou dar uma segmentada mais exclusiva para essas com peso online, porque eu não acho que o setor de varejo em si saiu mais fortalecido. Talvez até seja o contrário. Mas aquelas que têm um e-commerce mais forte, e não só, às vezes nem tem loja física, mas sim tem um varejo online muito forte, como é o caso da Meli, aí do Marketplace, com certeza saiu mais fortalecida desse ano. A gente já repetiu aqui várias vezes, não só no PIB, mas como em outros publicações, gravações, que o varejo andou 5 anos em 1, né? 2020 foi uma aceleração muito grande. Então, se você pegar, vendas de e-commerce da Magalu em 9 meses, subiu mais de 130% na comparação anual. GMV de Meli subiu 60% nos 9 primeiros meses do ano. Isso numa queda absurda de PIB no mundo inteiro, né? Numa das crises mais rápidas da história. Então não tem como não dar essa resposta óbvia de começo, na minha visão. Não sei se vocês concordam, mas para mim, assim, esse nicho do varejo que tem um e-commerce forte, e não aquelas que começaram hoje o e-commerce, no comecinho do ano, estavam se envolvendo, mas aquelas que já tinham um planejamento mais sólido de anos, de 5, 10 anos para cá, são as grandes favorecidas, as que mais saem fortalecidas nesse ano. Eu não tenho como não concordar contigo. No ranking, certamente esse case, esse cara aí, né, esse e-commerce, né, foi o grande vencedor, né? Mas eu queria levantar uma bola, que assim, todas ganharam, mas entre elas existem as verdadeiras vencedoras, né? Eu acho que isso precisa ficar bastante claro, né? Assim,
das 4 empresas que a gente teve, que a gente acompanha mais de perto, né? Se a gente pensar em Lojas Americanas, B2W a mesma coisa, Via Varejo, Meli e Magalu, certamente Meli e Magalu assim, destoaram da média, né? A Via Varejo, se ela não tivesse feito aquela oferta no meio do ano, talvez ela não tivesse aqui para contar muita história, né? A empresa teve um pouco mais de dificuldade para surfar. E Lojas Americanas e B2W, de certa forma, B2W captou uma baita grana, né? E não sabe o que fazer com a grana. Tem um pouco mais de dificuldade. Eu estava até vendo, né? A gente estava falando, o que eles captaram esse ano é equivalente ao que eles captaram entre 2011 e 2017, né? Num período aí de 7 anos, né? 8 anos. Uma dificuldade maior de monetizar de investir, né? E monetizar a operação, monetizar esse dinheiro, poder render, né? Bom, mas eu queria citar um outro setor aqui. Um setor que se mostrou antifrágil pra caramba, tomou porrada e se fortaleceu, foi a siderurgia. É verdade. A siderurgia, nesse ano, apesar de todos os prognósticos horríveis na metade do ano, acabou aí se reinventando, né? Tanto a Gerdau quanto a CSN muito apoiada na Casa de Pedra, e também até a Usiminas. Você olha os últimos números da Usiminas, surpreendentes, né? De certa forma, esses caras conseguiram dar um nó e se reergueram, né? Nessa crise toda aí. Então, acho que é um case. Colocaria ali no ranking para baixo, mas está ali também. Me surpreendeu. O que eu lembro ali em março, abril, eles estavam todos desligando os altofornos, né? E a gente ficou bastante preocupado, porque quando você desliga, para religar é super caro e às vezes demora um tempo, né? Até você chegar no patamar de produção. Mas eles desligaram e tá tudo voando mesmo, né? Uma demanda impressionante nas siderúrgicas, né? Uma demanda reprimida. Eu estava escutando um pouquinho uma matéria do pessoal da INDA, né? Que é a Associação de Distribuidores de Aço. Eles estão super nervosos porque eles vão ter que importar aço, porque não tem aço sendo produzido de forma suficiente para suprir as cadeias, né? Então, eu imagino que esses caras eles vão entrar em 2021 com um cenário meio de brigadeiro, assim, sabe? Céu de brigadeiro. Interessante, acho que é interessante e se mostrou antifrágil. Quer dizer, essas empresas sobreviveram um baita choque e, se reergueram mais fortes, né? Voltaram mais fortes. Surpreendeu, acho. Eu tinha selecionado o e-commerce, mas eu como imaginei que fosse uma coisa mais consenso, porque realmente é o que ficou bem na mídia, assim, né? Assim, você já vê de cara, né? Você não consegue ir na loja de rua, você compra online, né? Você não tem opção, né? Mas acho que pensando num subsetor aí, eu diria logística, né? Que obviamente está bem relacionado, né, com e-commerce. Mas a logística no Brasil sempre foi muito defasada, muito para trás, até as próprias estradas, a infra, né? Era muito ruim. Mas eu acho que hoje todas as empresas já perceberam a importância de você ter uma logística de qualidade, né? Ainda mais com essa dinâmica de e-commerce, muita gente migrando para e-commerce. Você vê o Mercado Livre gastou 4 bi de reais em logística, né? Comprou até avião para fazer rota de entrega. E para o ano que vem eles devem investir 4,5 a 5 bi. A Amazon, que não está listada, mas abrindo lote de centro de distribuição, a própria Via Varejo, Magalu e tal, né? Então todas elas se preocupando muito com isso. Então acho que para fugir um pouco do e-commerce, acho que eu falaria em logística, que a gente ainda está muito atrás, né? Eu acho que vale comentar, a gente está muito atrás. Até comentei com o João, eu comprei o livro do Felipe, peguei o autógrafo que eu vou dar para o meu primo, né? Segredo ainda, e não contei para ele. Aí enviei para ele, ele mora em Salvador. O preço do frete dos Correios é mais caro do que o livro.
você mandar o livro para Salvador é mais caro do que comprar o livro. Foi R$50, 50 e pouco. Então, acho que tem muito espaço para melhorar ainda. Assim, todo mundo já percebeu como o setor é importante, principalmente agora, né? Olha, se todo mundo está indo para o e-commerce, a gente tem que melhorar a logística, mas acho que ainda tem um caminho grande pela frente. Então, diria logística aí. Concordo também. Vamos lá. 2. A administração que mais surpreendeu, que segurou o tranco ali no pior momento, e aí quando percebeu a oportunidade, ajustou rota e a empresa tá super bem. Começa essa. Quem pega essa? Vamos fazer na roda. Próximo é o Fernando começa. Olha só, eu não falei de Magalu na primeira, hein? Eu falei de siderurgia. Então meu voto tem que tomar cuidado com isso. meu voto vai para Magalu. Eu acho que eles fizeram um baita trabalho. Todo mundo esquece que a Magalu tem mais de 1.000 lojas espalhadas pelo Brasil inteiro e as lojas fecharam. Uma boa parte fechou, né? Então eu acho que eles conseguiram fazer um baita trabalho ali no segundo trimestre, e quando tudo parecia que estava perdido, eles de repente mostraram um número astronômico, fora da curva, e aí isso veio se mantendo, né, no terceiro trimestre, provavelmente no quarto também vai ser muito forte. Acho que esses caras, eles aproveitaram o momento mesmo para ganhar espaço. A gente já defendeu aqui o e-commerce, e eu acho que esses caras fizeram o melhor. Na verdade, sim, eu não vou falar da outra, que você pode querer falar da outra. A gente faz a rodada, se ninguém falar, aí você fala, beleza. Isso aí. Mas é isso. E você, Caio? No meu caso, cara, a Magalu com certeza se destaca nesse sentido, mas eu já falei e-commerce na outra. Eu peguei um aqui que tem a ver também com o quanto o setor sofreu ou sofre de ameaças nesse ano e nos próximos anos, que é o setor bancário, e aí a gestão que eu destaco é do Santander, por conta dessa questão relativa em relação aos outros bancos, entendeu? O fato do Real e lá da gestão deles terem sido mais agressivas nessa questão de provisões, de liquidez que o banco pode ter ou não, e ter um foco maior na recuperação, até não uma crença, mas assim, ter um estudo melhor em relação à recuperação econômica do país. Eles foram ela foi a gestão que largou na frente, vai finalizar um ano com um ROI mais resiliente, enquanto os outros bancos vão ficar um pouco para trás e vão largar atrasado para 2021. Foi um setor que sofreu bastante por conta e até vou falar dele mais para frente, provavelmente, mas é um setor que sofreu muito por conta de ameaças de todos os lados, principalmente na parte de serviços, mas crédito também, e também com a redução dos spreads. Então, por mais que eu sou bem cético em relação a bancos, mas eu tenho que dar o braço a torcer, e eu acho que o Santander se destacou nesse ano, e por isso que eu vou dar esse prêmio aí para eles. Concordo. Eu tinha pensado também outro do setor financeiro, mas eu acabei de mudar de ideia. Eu tinha pensado no BTG, mas eu vou falar no Banco Pan. O Banco Pan, né, no final, grande parte da carteira deles é consignado e outra parte é veículo, né? E aí você fala, o veículo parou, as lojas fecharam, como é que você vai comprar carro, financiar carro com todas as lojas fechadas, né? Aí o que eles fizeram? Eles fizeram a formalização digital do contrato, até se pode buscar, levavam o carro em casa, né? Aí as lojas cada um fazendo sua estratégia. No final, o Banco Pan ganhou participação de mercado, os clientes do banco ou conseguiram manter, né, o patamar de receita ou aumentou, né, que foi o caso dos motoboys, né? O banco tem uma linha relevante de financiamento para moto, e o motoboy, por conta do delivery todo, ele ganhou, né, receita. O Banco Pan, eles conseguiram controlar essa questão de provisão, um pouco parecido com o Santander, postergaram pouquíssimos empréstimos, e hoje a inadimplência está mais baixa do que o pré-crise.
Então, assim, num primeiro momento, quando você pensa num banco classe C, D e E, você fala, pô, ferrou, né? Porque, assim, você está no meio de uma crise tremenda que você não sabe qual vai ser a dimensão e qual vai ser o nível de desemprego. Mas eles conseguiram, acho que, costurar muito bem isso. E hoje o banco está saindo mais forte do que quando começou, né? Com níveis de provisões adequados, inadimplência mais baixa, originação, ou seja, estão conseguindo gerar novos créditos, e eles estão também implementando novas funcionalidades no aplicativo deles, né? Então, cada vez mais eles vão se expandindo, assim, eu acho que me surpreendeu bastante, assim, positivamente, né? Com certeza. Gosto também. Você quer falar, João, qual seria a sua segunda opção? Eu só ia completar com o Meli, né? Que também fez um trabalho, acho que animal na crise, né? Animal. O que eles fizeram foi transformacional, né? Para a empresa e para os clientes também, né? Eles com certeza, esse grupo de empresas salvou vamos dizer, salvou a loja da esquina, né? Com as plataformas de 3P, dos marketplaces, né? Então, tinha o parceiro Magalu, né? Aquelas iniciativas assim. Exatamente. Os caras tiveram uma influência muito grande para salvar todo mundo. O Meli, então, pô, não tem nem o que falar, né? Eles revolucionaram a logística, que nem você falou, e conseguiram fazer com que o 3P, com que os parceiros conseguissem entregar seus produtos, sabe? Putz, não tem coisa melhor que isso, né? O 3 seria... Qual foi o setor mais questionado nesse 2020 e por quê? Quem pega? Sua vez, cara. Eu. Bom, eu até falaria dos bancos, mas eu já falei de Santander, então vou deixar essa para alguma outra pergunta, outro tema, mas eu queria falar de lajes corporativas, né, properties, porque, esse negócio, essa questão primeiro o Covid já interrompeu o trabalho, isso no geral, né, assim, isso acho que até não vale a pena a gente ficar repetindo essas coisas, mas o escritório virou um local de contaminação, então migrou todo mundo, a maioria das empresas migraram para o home office, e essa tese de home office, por mais que alguns gera muita dúvida, né? Mas isso tem refletido no preço, né? Não tem o que falar. Muitas empresas fechando portas, assim, em termos de escritório, Itaú deixando o escritório lá da Marginal. Você tem outras empresas também assumindo home office parcial em alguns momentos. A gente estava até comentando ontem sobre a questão do preço dos escritórios em Manhattan, né? Isso é uma queda, acho que até impressionante. Então, e a vacância continua mais alta do que níveis pré-pandemia. Então, na minha visão, esse é um setor que vale, e o questionamento foi correto até o momento. A gente ainda não tem como a vacina ainda mal chegou, a gente ainda não sabe o posicionamento exato das empresas em relação a isso, mas, de fato, o home office se provou uma estratégia válida. Então, de qualquer forma, esse setor vai ser impactado estruturalmente. Resta saber se vai ser um impacto muito grande ou um impacto pequeno. Por hora, eu estou mais a favor do impacto relevante nesse quesito, nas lajes, aí, nas properties. Eu acho que isso continuará impactando o setor. Concordo. Verdade. O que você acha, João? Qual é a sua escolha? Eu vou de educação. Eu acho que a educação está passando por um momento meio... um momento que não é transitório. No sentido de que talvez os cursos antigos, da forma como eles eram ministrados, eles deixem de ter eficácia mesmo. As pessoas não vão querer... A maior parte das pessoas não vai querer mais fazer um curso presencial de longuíssima duração sob pena do cara nunca pisar no escritório.
né? É uma coisa que, assim, as pessoas vão começar a se questionar se esses cursos, algumas profissões, né? Não são todas profissões, mas que algumas profissões fazem sentido, né? De você perder lá seus 4 anos ou 3 anos, enfim, que seja, e simplesmente você não ter uma oportunidade de trabalhar em louco, né? Eu tenho um pouco de preocupação em relação à educação. Acho que as empresas precisam se reinventar. Eu não sei como, mas elas precisam se reinventar. Então, acho que é um setor que foi muito questionado, porque, a hora que tem todo mundo, Covid, as pessoas começam a desistir, enfim, a gente viu essa dinâmica. Só que eu acho que para frente também as coisas vão mudar, né? Não é assim, não vai ser todo mundo que vai curtir fazer faculdade online, vai preferir fazer de repente um curso mais especialista. Talvez até o governo tenha que repensar essa estratégia, né? Não sei. Eu tinha pensado em educação também. Recentemente o Google lançou lá nos Estados Unidos uma iniciativa para especialização de determinados segmentos. E isso pode acabar reverberando e vir para cá também, né? E aí, ao invés de você precisar fazer uma graduação de 4 anos, presencial, tal, você faz um curso de especialização do Google para o seu setor específico, né? E aí, uma outra coisa, eu acho que nessa linha também, é que o ticket médio cai de forma impressionante, né? Quando você sai do presencial para o EAD. Então, é uma coisa que deu esse choque no setor, nesse primeiro momento, e pode ser que isso continue, né? Porque aí depende do comportamento do consumidor, do aluno, né? Então, esse foi um setor também que eu acho que foi questionado e vai ter uma dificuldade assim para frente. Eu acho que, só para complementar, Fernando, assim, o mundo do home office, ele não é um mundo tão fácil de lidar, no sentido de que, vamos lá, né? Imagina times grandes, não importa muito a faculdade que o cara tem, não importa que o cara consiga aparecer, consiga fazer trabalho, principalmente no home office. Né? Assim, a faculdade não dá todo o conhecimento para ele pensar fora da caixa. Às vezes, o cara no home office, ele não precisa ter faculdade nenhuma, mas o cara é tão bom quando ele está sozinho, tão criativo, que esse cara vai ser mais valorizado do que um cara que tenha feito uma faculdade XYZ, enfim. Né? É óbvio que o Brasil é muito grande e a gente não pode pensar só no nosso microcosmo de escritórios e lajes, etc. e tal, né? Porque realmente não é bem por aí, né? No mundo brasileiro, você precisa ter um cara que manje de administração, de repente, para cuidar de uma fábrica ou cuidar de uma empresa pequena no interior. É normal, né? Isso é muito mais normal do que a gente imagina. Mas eu acho que só isso também não é suficiente para sustentar as operações das empresas de educação do jeito que elas são hoje, né? É uma mudança de paradigma, talvez, que a gente só vai ver se realmente faz sentido daqui a alguns anos. Questionamento que para alguns anos. É por aí. E para vocês, qual foi a empresa que decepcionou? Nosso quarto item aí. Olha, para mim, eu até selecionei 2, né, se vou para ter um plano B, mas eu vou falar a mais óbvia, que eu acho até que não decepcionou, eu não tinha tanta expectativa sobre ela, mas decepcionou, que foi IRB, né, pela fraude contábil. Acho que, assim, é algo que tem que se falar, entra muito nessa questão também de regulatório entre as empresas, de ter uma transparência melhor, e IRB foi um case de sucesso em termos de IPO, mas esse ano houve a fraude contábil, desabou, todo o management foi trocado, tiveram mais desenvolvimentos dessa fraude em termos de bônus do management. Então, acho que é importante falar que essa é uma empresa que já foi um exemplo, talvez, em termos de seguradora na Bolsa, e hoje está ali um papel de fórum praticamente, né? Então, assim, me sinto obrigado a falar
em relação a IRB nessa de decepcionante. E aí, João? Fala tu primeiro. Tá bom. A que me decepcionou foi CVC. CVC. O que acontece, né? 2019 foi um ano bem ruim para ela, né? Porque a Avianca quebrou em 2019, teve aquele óleo do Nordeste que a gente já esqueceu, teve um problema na frota da Gol que reduziu a demanda, reduziu a oferta de avião, então uma série de coisas e a empresa tentando migrar para o digital, né? Mas aí sofrendo alguns problemas com master franqueado, enfim, tava vamos dizer, disputa ali, né? Tentando resolver, equacionar o problema da empresa, mas 2020 parecia que ia, né? 2020 parecia que ia. E aí, não só veio a crise do coronavírus, né? Que você cancela suas passagens, você cancela sua viagem, então, assim, tem uma perda relevante de receita para ela, mas teve um problema também de balanço, que eles tiveram que reauditar, reanalisar balanço de vários anos para trás, né? Então, na verdade, os números que a gente estudava de balanço, um pouco parecido com o IRB, os números que a gente estudava de balanço eram todos errados, né, lá dos últimos 4 anos. Isso, acho que isso me decepcionou, assim, eu acho que eu via fundamento para o segmento, né? Tipo, você consegue programar a viagem a um preço competitivo, é um segmento muito pulverizado, a empresa grande espaço para crescer, enfim, então eu acho que existiam alguns gatilhos para a empresa, mas, enfim, com esse monte de coisa aí que eu comentei, acabou atrapalhando e hoje em dia também acho que virou mais papel de fórum, como o Caio disse. Assim, aí, bom, só para complementar, né, para não ser injusto, entrou um novo management, né, que é bom, você está fazendo um bom trabalho, tal, mas assim, putz, agora você precisa ganhar a confiança do investidor, né? Então acho que acabou me decepcionando aí. Eu vou falar de 2 cases de fórum, então. Vocês não falaram nenhum dos 2. Cogna e Cielo. Né? 2 cases que, assim, eu acho que Cielo é grande perdedora desse mundo novo. Grande perdedora. Ela não conseguiu implementar nada esse ano. Veio, assim, as suas receitas vieram caindo, suas margens vieram, a empresa veio perdendo margem, veio perdendo espaço. Até engraçado, né? Eu estava olhando aquele indicador de varejo que eles divulgam mensalmente e ele mostra quedas gigantes do varejo, né? Mostra quedas grandes do varejo. E aí você fala assim, puxa, mas o que será que esse indicador está pegando? Será que ele é trabalhado? Porque, assim, o que pode ter acontecido no meio dessa história, né? Esse indicador de Cielo está com base no que a Cielo vem vendendo. Não é um indicador de tudo. Então, será que a Cielo não andou perdendo clientes importantes da sua base que foram substituídos por outros que não têm tanta relevância em termos de economia brasileira? E aí acaba que ele não consegue capturar mais naquele indicador? Eu não sei, eu estou lançando a pergunta, tá? Se algum assinante souber, por favor, me manda aqui me manda pra gente no nosso e-mail. Mas eu vejo a Cielo assim como uma perdedoríssima, né? Deixou a Stone voar, deixou a própria rede andar, GetNet ganhando um baita mercado agora com o Santander, a gente já falou do Santander. PagSeguro também, né? Tem seu espaço. PagSeguro, e agora vai perder espaço para o Pix. Olha que legal. Eu acho que é a grande perdedora decepcionou pra caramba, sabe? Os caras não fizeram nada. E Cogna, eu tenho que falar também, poxa. Os caras fizeram uma baita onda por conta aí do IPO da Vasta lá fora. O IPO veio, as ações não andaram, as ações, bom, subiram e caíram, né? Coisa de fórum mesmo. E eles não conseguem emplacar uma dinâmica positiva para os negócios. Né? Eu acho que entra muito naquela, assim, o que a gente vai ser ali na frente? Vamos ser uma empresa de educação básica? Vai ser uma empresa de educação superior? Como que essa interação da empresa com o setor de educação? Assim,
para mim, está muito desconectado da realidade, né? Tentando vender uma coisa que a gente não sabe como que vai ser. Eu acho que é por aí. O mais impressionante disso tudo, João, é que no dia que eles soltaram um guidance absurdamente bom, a ação caiu 5. Né? Porque o mercado falou assim, cara, putz, truco. Truco. O mercado trucando. Exato. É isso aí. Eu tenho minhas dúvidas em relação à capacidade de entregar mesmo. Né? É isso. E para vocês, vamos para o quinto prêmio aqui, quem foi a empresa mais injustiçada? Assim, no sentido de ser uma boa empresa, mas está no segmento que, falhou. Né? Falhou por diversos motivos, né? Mas assim, é uma empresa que tinha fundamentos, mas acabou sendo pega aí de supetão por causa do coronavírus. Eu vou falar primeiro porque eu não quero perder esse case. Eu acho que Centauro acabou sofrendo, acho que em parte com algum sentido, porque ela sofreu mesmo, né? Teve problema de receita, teve problema na parte operacional, se ajustar, vendo suas lojas ficarem fechadas. Uma coisa que, vamos dizer, eles estavam bem calcados na estratégia das lojas G5, né? Aquelas lojas gigantes, etc. e tal. E, de repente, ela se virou, opa, minha estratégia não vai funcionar por aí, eu tenho que correr atrás de outras coisas. Até acho que nesse segundo semestre eles fizeram um trabalho bem legal, as ações até se recuperaram um pouco, mas perto do topo lá, né, do topo que as ações chegaram, a queda ainda está bastante grande. E o setor, obviamente, esse setor é difícil, né, setor complicado de vestuário, né. E eu acho que esse esforço deles também se reflete em participação de mercado, né? Eu acho que isso vai se consolidar cada vez mais daqui para frente por todo esse esforço digital e de também logístico que eles têm, né? Ter uma loja em cada capital é importante. Só para pontuar, cara, o que também fica na minha cabeça é porque, poxa, por outro lado, a Netshoes, que a Magazine comprou, apresentou EBITDA positivo, né, nesses últimos trimestres, tanto no segundo quanto agora no terceiro. Então, foi isso que... Tudo bem que são estruturas totalmente diferentes, né? Uhum. Mas é importante ter isso em mente. Quer dizer, a Centauro perdeu um pouco desse espaço, mas obviamente vai ganhar de outros, vamos dizer, de outros players, né? Vai ganhar esse market share, recuperar esse market share de outros players. Eu acho que é por aí. E fizeram bons negócios, né? Então, tá injustiçado. Acho que o papel não deveria estar ali onde está, né? Poderia estar um pouquinho para cima. Acho que é isso. E você, cara? No meu caso, eu escolhi, assim, uma cesta, na verdade. Não foi uma empresa em si, mas foi uma cesta de incorporadoras. Eu acho que, assim, até o João comentou do aço e tal, foi muito impulsionado pela construção civil, isso na parte doméstica, na minha visão, e a construção civil, cresceu no ano, foi assim, tudo parou na pandemia, mas os prédios continuaram a ser construídos, óbvio, algumas empresas pararam de lançar, seguraram, outras não, mas mesmo assim a demanda se mostrou aquecida, né? Muita gente quis migrar o capital para imóveis, e a gente viu resultados de Mitre, resultados de Trisul, bons resultados ali durante, principalmente o terceiro TRI, né? E algumas no segundo TRI, mas as ações não andaram. Eu acho que não andaram, eu posso falar que assim, perdem para o Ibovespa na janela de 1 ano, de 3 meses, de 1 mês, em qualquer janela essa cesta de incorporadoras nossa perde. Então, eu acho que isso tem a ver também com o boom de IPOs de incorporadoras, que o dinheiro que estava em uma acaba se dissipando entre as outras, isso influenciou na cotação delas, porque antes não tinha poucas opções já, vamos dizer, você tinha 8, agora você tem 15. Então, isso muda bastante o quanto a decisão de investir, né? Nós mesmos, a gente gosta mais da cesta do que em uma empresa só. Então, isso eu acho que impactou, mas em termos de desempenho operacional, acho que elas foram injustiçadas nesse ano. O meu caso aqui é um pouco mais simples, assim, é a Zoom, né? Assim, foi pega completamente, né? Os aviões tiveram que ficar no chão, você não teve... Chegou um momento que... Teve um dia que eu recebi uma foto, só tinha um voo saindo de Santos Dumont.
que é o aeroporto do Rio, um voo no dia, né? E provavelmente não era nem Azul. Então, assim, foi bem destrutivo para o setor aí de aviação. É um setor que é muito questionado, que muita gente não gosta, porque é difícil, realmente é difícil, mas eu acho que a Azul tinha uma dinâmica muito interessante, operacionalmente ela rodava bem, a estratégia dela de ter hubs mais no interior, né, então fugindo um pouco onde fica ali Gol e TAM, fazia total sentido, porque ela acaba dominando aquela malha mais regional, aviãozinho menor e tal. E aí, bom, a gente teve que deixar o avião no chão, embora a gente tenha visto já notícia falando que eles já estão vendo aí voltar a 90% da capacidade, né? O que é bem surpreendente. E aí também fizeram algumas iniciativas lá para transporte de carga e tal, mas assim, ainda continua sendo bastante penalizada, com razão, né? Assim, com razão, mas você fica um pouco de... Poxa, a empresa estava indo tão bem, né? Fica aquele sentimento. Você disse que era mais simples. Né? Eu acho até que é mais complexo por conta disso. Muito difícil, mais difícil de analisar até. Não, com certeza, com certeza. E para vocês, quem é a sexta aqui? Quem foi o grande pagador de dividendo? Eu vou falar do fundo imobiliário. Eu acho que o VILG surpreendeu, foi muito bem. Né? O VILG é aquele fundo de logística, tem galpões excelentes. É um dos grandes, uma das nossas grandes recomendações dentro do carteira, né? do book de fundos imobiliários. E a gente acompanhou esses caras bem de perto desde que eles vieram para a Bolsa praticamente, né? A gente comprou lá atrás, né? O papel nem tinha tanta liquidez e eles sempre fizeram boas aquisições e entregaram um bom volume de retorno aí para os seus acionistas, né? Os cotistas do fundo, vamos dizer assim, melhor. Então, eu vou de VILG. E aí, Caio? Eu vou falar da Vale, né? A Vale voltou a pagar dividendos, anunciou no primeiro semestre. Não foi uma grande pagadora, mas pela geração de caixa fortíssima, né, desse ano, o preço do minério nas alturas, a operação voltando, e ela já pagou os 4% dela no ano, promete ser uma grande pagadora para o ano que vem também, se continuar essa performance operacional crescente e ganhando produtividade, né? E assim, é importante falar que foram 4% de dividendos pagos e 72% de valorização da ação. Então, assim, se não pagou dividendo, pagou ali no preço da ação também. Então, tem ganhou nas duas pontas. Ganhou nas duas pontas. Eu, particularmente, gosto mais da segunda ponta. Mas, e você, Fernandão? Então, o que eu pensei, na verdade, não foi o grande pagador, mas foi, assim, o que surpreendeu, né, assim, que foi, eu não estava esperando. E foi essa anúncio recente da Cosan Limited, né, eu não estava esperando isso, veio mais de $1 por ação, equivalente a 5,4. Os fundos imobiliários acabam pagando mais, né, mas esse acho que era um dividendo que não estava sendo esperado, e aí foi bem recebido aqui, será bem recebido, né? A DataX agora já semana que vem, então será bem recebido. Normalmente são os bancos, né? Eu acho que dos setores, acho que os bancos são os que mais pagam, mas por conta do entendimento do Banco Central e tal, para dar uma segurada de caixa, acabou travando, né, a distribuição em alguns meses. Mas acho que, de repente, ano que vem, os bancos vão ser bons pagadores, né? Vamos para o 7, o turnaround de sucesso. Quem que, mesmo com esse 2021 louco aí, conseguiu fazer um turnaround bem sucedido? Fala aí, João. Começa aí. Oi! Eu acho que vai ser consenso geral esse, né? Unanimidade. Eu acho que é consenso mesmo, né? Porque quando a gente olha para a Bolsa, pensando em turnaround, né? De empresas que estavam com baita dificuldade, que se reinventaram mesmo, eu acho que é a única, né?
que a gente viu claramente isso, assim, ó, a gente vai ter um novo plano de negócio e a gente vai emplacar ele, pá, né, acho que foi a única que tinha um novo plano, né, os demais foram se adaptando para o que tinha em mãos, né, ou aceleraram, enfim, coisas que já estavam no pipeline, de certa forma, né. Eu acho que a Oi, ela conseguiu fazer tudo certinho, né. Eu até, se vocês falarem que isso é consenso, eu quero citar um case que não é brasileiro, mas que tem alguma relação com a Oi, que é o case é um REIT, na verdade, né, um fundo imobiliário que a gente tem no Money Rider, que chama Colony Capital. A Colony é dona da Highline, que comprou aqui as torres no Brasil e tal. Esse foi o case que eu mais vi sucesso, é um case de turnaround que eu mais vi sucesso até agora, em 2020. Eles tinham uma operação de imobiliária bastante dispersa, né, focada com hotéis, com todos os Estados Unidos, maior parte dos Estados Unidos. Então, hotéis, senior houses, né, que são aquelas casas o pessoal mais velho morar, escritórios, galpões industriais, um monte de coisa nesse sentido. E no começo do ano, eles remodelaram o negócio da empresa, propuseram a ideia de mudar tudo para o mundo digital. Eles começaram a comprar só ativos que têm a ver com data centers, com infraestrutura para a implementação do 5G, não só nos Estados Unidos e aí no mundo. Compraram um monte de coisa na Europa, compraram um monte de coisa aqui no Brasil, estão comprando na Ásia, Canadá, começaram a mudar totalmente o reach. Enquanto isso, os mercados foram se recuperando e eles foram começando a se desfazer do portfólio tradicional, né? Começaram a se desfazer das redes de hotéis, do portfólio de indústria, do portfólio de logística, e foram transacionando esse negócio para o mundo digital. E é um papel que saiu lá estava valendo 1,50 no meio ali da crise, né? $1,50, e agora já está sendo negociado por $5. Então esse para mim foi um grande turnaround, assim, que a gente conseguiu identificar lá no comecinho, e a gente capturou quase que tudo lá no Money Rider. Foi super bom. Aqui no Brasil, realmente, eu fico com Oi. Eu acho que Oi é unanimidade, até porque esse ano é muito difícil fazer turnaround esse ano, né? A Oi era uma empresa que já estava, também já tinha um planejamento de turnaround desde 3 anos atrás, entendeu? Então não impactou tanto que nem as outras. Acho que uma que vale mencionar, que é um exemplo bom de como é difícil fazer turnaround esse ano, foi Natura em relação à Avon, né? Porque a Natura comprou a Avon ano passado, o mercado em si ainda espera uma grande evolução em termos de sinergia de receita e sinergia de custo para as duas empresas que participam do mesmo nicho, né? A Operação Brasil foi destaque no terceiro TRI, isso ficou evidente nos resultados. Então ali você já viu um princípio de evolução em termos de margens, mas a Avon ainda continua um peso ali detrator. Eles tiveram que captar, né, Caio? Tiveram que captar uma grana, acho que foi $1 bilhão, né? Uhum, exato. E ainda a Avon continua sendo um peso detrator no resultado global de Natura, apesar dos bons números aqui do Brasil. Então, esse eu acho que é um exemplo de um management de excelência, que é conhecido por isso, que também sofreu para fazer turnaround nesse ano. Assim, para mim, concordo com vocês, eu vou de Oi. Eu acho que é só a gente olhar o price action, já mostra como evoluiu. E antes era um negócio... Era super difícil, né? Você tinha muita dúvida, tinha mais dúvida do que certeza, né? Hoje, várias dessas dúvidas foram equacionadas e assim, tudo que foi prometido foi entregue, né? Acho que isso é muito importante, né? Se listar as 10 coisas lá que foram prometidas pelo management, foram entregues, né? Então, ainda tem espaço pra caramba, né? Impossível cantar vitória, a empresa está em recuperação judicial, né? Assim, isso já diz muito ainda, né? É verdade. Mas assim, eu acho que já dá para falar que, caramba, foi, né? Assim, tá indo, né? Estão num caminho legal. Isso aí. O IPO do ano. Quem quer começar essa? Eu vou. Acho que não tem como evitar falar de local web, né? Nesse caso.
porque assim, também calhou de ser um timing, tomara que parece que eu não fale que seja infeliz, mas assim, foi um timing porque foi antes do Covid. Então ela pegou todo esse movimento de digitalização das varejistas, de pequenos e médios empreendedores na veia, em termos de ação na Bolsa, né? Porque, final de fevereiro foi a IPO, março, o principal impacto do Covid, e dali em diante ela ganhou cada vez mais participação de mercado, que é bem alta no Brasil, mais de 2 dígitos, são 2 dígitos, né? Então, além de esse foco em pequenas e médias empresas, é algo que, talvez seja a maior evolução em termos de contexto. É óbvio que você tem empresas grandes, pontuais, que evoluíram muito, mas o setor inteiro e-commerce cresceu demais, entendeu? E ela talvez tenha capturado mais esse crescimento pela estrutura tecnológica que ela tem, né? Ainda como um case tech, é algo que ainda traz mais ensejo aí dos investidores e, subiu 300%. É difícil falar. Porrada. O meu vai ficar até pequeno depois desse daí. Na verdade, eu estava um pouco mais ancorado, talvez seja a palavra certa, nas empresas que vieram nesse segundo semestre, né? Tinha acabado de esquecer essa história do começo do ano, né? Mas eu acho que o case que me veio à cabeça foi Sequoia. Sequoia, que foi um case que a gente brigou pra caramba aqui dentro de casa, se virava recomendação ou não, se entrava para dentro da carteira ou não, acabamos deixando um pouco de lado e surpreendeu, né? Saiu lá dos 12, né, Fernando? Acho que foi o preço inicial e tá batendo os R$20, quase 100% aí em, sei lá, 2, 3 meses. Né? Acho que deve ser mais ou menos isso. Acho que é um case que tem muita coisa ainda para expandir, tem muito espaço para ganhar, tem muito mercado, né? O mercado de e-commerce só está começando, e e-commerce e transporte de forma geral, né? Acho que o Fernando já pontuou ali em cima, pontuante. Acho que é uma empresa que pode surpreender ainda no ano que vem, né? Gosto. Foi o IPO que mais me saltou os olhos, até porque eu já sei até qual vai ser que o Fernando vai falar. Então, até porque Sequoia não é nada queridinho do mercado, sabe? Então, né, não foi um negócio que chamou atenção, que todos os investidores ficaram em cima. Né? Foi um negócio que parecia até meio abandonado. E, de repente, você vê o papel subindo aí, sei lá, 80%. O mais engraçado da Sequoia é porque, assim, o consumidor final não conhece a marca, né? Você não fala assim, comprei na Magazine, mas recebi pela Sequoia. Você não conhece a marca. Você só sabe que você recebeu o seu produto, né? Mas realmente foi surpreendeu. A minha, acho que vocês sabem, é mais queridinha. Tá subindo aí 3 hoje. Eu vou de pets. Assim, um segmento super resiliente, que cresce pra caramba. O Brasil é o segundo maior mercado, o terceiro maior mercado em número de pets. Um espaço enorme para essas superstores, né, que é onde a Pets atua. A história do fundador é muito legal também. O cara que quebrou e aí tentou de novo. É um empreendedor desde cedo. Hoje eles têm 130 lojas espalhadas pelo Brasil inteiro. Eles têm a parte de serviço, fidelização, muita preocupação com tecnologia. Então, assim, é uma empresa realmente muito legal que estava faltando na Bolsa. Acho que já deu uma palhinha no dia da IPO, subiu 20%. E aí depois continuou subindo, né? O IPO foi a 13 e pouco, hoje já está quase 19. Mas o mercado endereçável grande e eles têm uma proposta de valor muito boa. Né? Então, acho que ainda tem bastante potencial aí. Acho que essa é a empresa que eu gostei de ver na Bolsa esse ano. Deixa eu só fazer pontuar 2 coisinhas também. Eu acho que a gente tem que mencionar lá fora, né? Lá fora foi o ano dos IPOs, né? Tiveram várias empresas super diferentes, serviço de nuvem, o Airbnb voltado para turismo,
coisas de segurança da informação, foram vários os cases, as empresas de vacina, né? Então, lá fora foi um ano muito quente em termos de IPO, e eu acho que fechou o ano. Teve também o DoorDash, que é tipo o iFood lá fora, que foi um IPO de sucesso. Mas, assim, acho que bem fechado o ano foi o Airbnb mesmo. Acho que é só importante mencionar, porque a gente olha para o Brasil e fala, nossa, mas teve um monte de IPO no Brasil. Mas lá fora teve muita coisa também, e aí eu acho que os investidores também precisam ter isso em mente, né? Que a pujança não é só aqui, né? A pujança é no mundo inteiro. O mundo inteiro está feito a risco, está buscando cases novos, cases diferentes, está tentando compreender um pouco melhor o que vai ser a nova economia, a economia dos próximos 10 anos, né? E provavelmente vai ser muito diferente dos 10 anos passados. Acho que é importante ter isso na cabeça. Vamos para a nossa penúltima. Qual o setor que, na visão de vocês, pode surpreender no ano que vem? Eu vou falar um tema, então, não vou falar setor específico, vou falar o tema, que é ESG. Eu acho que esse papo, cara, de ESG, ele faz sentido, né? Óbvio. E lá fora está muito mais avançado que aqui nesse sentido, assim, dos analistas olharem com mais critério essas questões de transparência, sustentabilidade e governança. Então, e no Brasil a gente já olha, assim, a gente vai acompanhar a teleconferência, já começa falando bastante de ESG, iniciativas aí, carbono neutro, o pessoal já acompanha, principalmente, as empresas mineradoras, empresas que trabalham com commodities, já muito mais alinhadas com o Acordo de Paris, por exemplo. Então, é algo que a gente tem que ficar de olho. Eu não diria que as empresas mais atreladas ao ESG serão as que subirão mais no ano que vem, mas as que não respeitarem as regras serão castigadas, provavelmente, entendeu? Eu acho que mais nesse sentido. E para mim são as plataformas financeiras. E aí, quando eu estou falando de plataforma financeira, eu acho que tem um quê de Stone, misturado com um quê de Mercado Pago, e aí algumas outras até que a gente estava olhando, né, nesses últimos dias. Eu acho que tem a revolução no setor financeiro está começando, né? Então, os players que conseguirem se aproveitar desse momento. Posso citar lá de fora, né? Se eu pensar em PayPal e Square, a gente tem Square no Carteira Empíricos, por exemplo. Então, acho que são cases que, o ano que vem ainda vão ter muito gás para dar e vão conquistar mais uma penca de usuários. Então, acho que o setor financeiro é um setor que eu acho que, assim, já se sabe que esse cara vai subir, mas eu acho que pode surpreender, né? Entra naquele papo da exponencialidade, né? Aquele negócio vem vindo de certa forma crescendo de forma linear e de repente você tem um estalo e aquele negócio começa a crescer de forma exponencial. Eu acho que isso vai acontecer com esse setor no ano que vem. E suportado pela agenda do Banco Central, né? Que quer fomentar esse tipo de iniciativa, né? Um monte de vento de cauda empurrando, né? Tem muita coisa empurrando, né? A gente falou muito nesse ano de fintechs, aí agora a gente vai começar a falar de crédito via tecnologia, já está se falando, né, bastante. Daqui a pouco a gente está falando de seguro, né, das plataformas de seguro virarem plataformas tecnológicas, e aí vem tudo, né? Toda a parte acessória ao mundo das finanças vão começar a fazer um barulhinho, né? O papo do Open Banking, que é muito interessante, né? Assim, o Pix ainda, a gente já falou muito de Pix, né? Nesses 6 meses de carteira, eu acho que a gente falou bastante de Pix, foi meio que carro-chefe das nossas teses envolvendo as empresas de plataforma. E eu acho que o Pix assim, ainda vai dar aquela guinadona, né, Fernando? A gente estava vendo que vai ter o Pix parcelado aí na frente, né? Já pensou como que vai ser esse negócio? Então, são coisas super interessantes aí que vão acontecer ainda. E acho que pode surpreender pra caramba, e além do que já está surpreendendo. Eu vou um pouco nessa linha, mas eu pensei nas empresas de saúde verticalizadas. Foram super bem, estão no high histórico, mas eu acho que para 2021, não sou brasileiro, mas acho que
O mundo todo começa a ver cada vez mais essa importância de você ter um plano de saúde, de você ter um acompanhamento médico, né? Esse tipo de coisa. E até existem pesquisas que mostram como o brasileiro está na lista de prioridade deles ter esse tipo de gasto, né? Só que é caro, né? Você ter um plano de saúde desses convencionais é super caro. E aí, principalmente Notre Dame Intermédica, chega com preço super competitivo, né? R$200. E aí eles têm ganhado uma participação de mercado tremenda, e eu acho que, como eles estão capitalizados e como tem muito mercado pela frente, e como vem também da demanda, né? Existe uma demanda pelo produto deles, né? Não é que eles estão crescendo só comprando, existe uma demanda, as pessoas querendo ter um plano de saúde, né? Isso está fortalecendo. Então, acho que é um setor que já foi super bem esse ano, mas eu aposto novamente. Dobra a minha aposta. Gosto bem também. E aí, por último, para a gente fechar aqui nossas 10 perguntinhas, o setor que evitaria, ou então tomaria cuidado, então você está um pouco mais cético para 2021. O Caio já falou que o setor que ele mais aposta, que acha que vai surpreender, é o ESG, né? Uhum. Eu acho que o setor que eu evitaria é exatamente o cara que não faz o ESG, né? Assim, a gente está vendo um movimento muito forte lá fora em direção à questão da energia limpa, né? A questão da redução da emissão de hidrocarbonetos, essa parte de meio ambiente é uma coisa que começa a pegar de uma forma mais intensa, principalmente com quem fornece dinheiro. Olha o que eu estou falando aqui, quer dizer, as empresas que dão crédito, os bancos que dão crédito, não vão querer ficar dando crédito para quem queima hidrocarboneto, né? Então, essas empresas que continuam focadas, por exemplo, em somente exploração de petróleo, eu acho que elas têm um prazo de validade. Elas vão ter que correr para extrair tudo que podem nesses próximos anos, porque daqui a 5 anos, 6 anos, um banco, por exemplo, que se enquadre nessa linha do ESG, simplesmente não vai emprestar mais recursos. Quer dizer, os recursos para esses caras vão ficar caro, né? E a gente está vendo um movimento de aceleração em direção ao carro elétrico. Parece, para nós brasileiros, parece um negócio meio fora da curva, mas assim, é um processo também que ele acelera de forma linear e, de repente, ele entra no movimento exponencial. E por que vai entrar, né, no movimento exponencial? Porque lá fora as tecnologias de bateria estão melhorando absurdamente, né? Então, recentemente, a QuantumScape, que é uma empresa que o Bill Gates aí financiou até no seu começo, e até ele é sócio ainda, a QuantumScape, por exemplo, está desenvolvendo a bateria de lítio sólido, né? A bateria sólida, né, de lítio. Significa o seguinte, que um carro, ao invés de andar 300 km, vai poder andar 1.200. E aí, por mais que você fale assim, pô, mas o Brasil não tem infra, mas, 1.200 quilômetros, você cobre várias regiões do país, né? E com essa bateria, você consegue alimentar até caminhões. Então, o cara sai daqui, vai bater em São Paulo, sai do Rio Grande do Sul, bate no Paraná, pô, dá tempo dele parar para abastecer, enquanto ele abastece lá a bateria dele, e ele dorme, descansa um pouquinho, come um rango e depois pega o caminhão e vai embora. Ou seja, a probabilidade dos carros elétricos chegarem no Brasil de forma mais rápida nos próximos anos aumentou muito se essa bateria vier rápido para o mercado. Então, ESG é o setor que vai dar certo, assim, vai entrar em voga. Eu evitaria tudo que for contrário a essa agenda. Eu concordo, eu escrevi petróleo aqui, eu escrevi óleo, porque não tem muita, assim, e ainda mais como a commodity finaliza o ano, né? Nesse patamar de preço e nessa arrancada. A gente vai enfrentar um 2021 de recuperação, de fato, mas mesmo assim desafiador para a demanda se comparado ao histórico de 10, 5 anos atrás, para combustíveis e para itens atrelados ao óleo. Então, e além desse fator ESG, tem toda a questão de produtividade, né? Então,
as empresas, mesmo de logística, estão aprendendo a manejar melhor sua frota. Estão abrindo outro centro de distribuição para diminuir o percurso. Isso influencia. A gente até, você falou da questão elétrica, até lembrei quando a gente falou de Randon no começo do ano, o projeto da Randon com a WEG, de eixo elétrico, que diminui em 20% dependendo do trajeto o consumo de combustível e para caminhão. Então, isso é importante falar. A produtividade, a questão da demanda, a OSG, tem muitas coisas que impactam. Tudo que envolve o uso de petróleo e tal, na verdade é sempre para reduzir, né? Você tá brincando com um negócio que ele tem uma demanda decrescente. E aí, o que você está perpetuando no futuro? Né? Eu acho que o mundo, assim, bom, a tecnologia vem se reinventando, né? Esse eixo, eu lembro desse eixo, você, inclusive, cara, você foi naquele Randon Day lá e você voltou encantado com o eixo elétrico. Virou uma agenda de negócio, né? Essa questão do ESG. E aí, no final, quem não respeitar isso, né? O investidor não vai querer dar o financiamento, não vai querer aportar recursos. E aí, o gap vai cada vez aumentar mais, né? Para a gente ter na cabeça, né? Recentemente, na série As Melhores Ações do Mundo, nós sugerimos as ações da British Petroleum, né? Que já foi uma das grandes petroleiras do mundo. E agora eles estão tentando se reinventar para se tornar uma empresa de energia. Uma empresa de energia limpa. A previsão deles é que em 2030 eles vão produzir muito menos petróleo do que eles produzem hoje. A produção vai cair 50%. E vai cair porque eles acreditam que ali na frente a demanda, principalmente na Europa, vai despencar. E é verdade, né? A partir de 2030, vários carros, assim, os motores a combustão estarão extintos na Europa. Olha que coisa de louco. E a gente está apostando, a gente já está em 2021, pessoal, e o pessoal ainda está apostando pra caramba em hidrocarboneto aqui. Né? Então, assim, você tem que extrair o mais rápido possível e vender isso o mais rápido possível. Daqui a pouco, os nossos amigos do Oriente Médio vão começar a perceber isso. Quer dizer, já perceberam, né? Por isso que fizeram o IPO da Aramco. Concordam comigo? Uhum. Já perceberam. Então, assim, daqui a pouquinho eles vão falar, opa, nós vamos extrair tudo que der. E para onde vai esse preço do petróleo? Né? Eu sei que parece uma coisa que a gente não enxerga, mas essa é a rota, né? É a rota. Quanto tempo vai demorar? Não sei. Pode ser que demore 5, 6 anos. Mas em algum momento vai começar a acontecer, né? Fechou. Fechou também? Concordou? Concordou? Era seu? Essa aí vocês me convenceram. não, acho que não tem muito como fugir disso, não. Pro engenheiro que já viveu na plataforma de petróleo, você foi obrigado a concordar. É verdade. Caramba, era uma loucura isso. Mas, assim, no final, virou uma agenda muito importante, né? Cada vez mais você vê sendo reforçado. Então, quem não seguir ou quem tiver alguma dificuldade em seguir com isso, eu acho que vai ser penalizado, sim. Então, assim... E até outro dia eu vi um gestor falando, eu achei interessante. O ISD, ele vai estar imerso ali na sociedade quando ninguém mais falar de ISD. Né? Então, assim, vai ser natural, vai ser só mais uma coisa que você faz, né? Eu acho que existe um caminho enorme para a gente chegar lá, mas já a partir desse ano e pro ano que vem também, a gente vai ver alguma coisa nesse sentido, assim, essa maior preocupação dos investidores com esse tipo de coisa. É isso aí. Fechou? Fechou. Beleza, então. Valeu, João. Valeu, Caio. Obrigado aí por esse bate-papo aí, esse Oscar 2020. Espero que vocês tenham gostado. E aí a gente volta ano que vem só agora, né? Agora só em janeiro, né? Isso. Segunda semana de janeiro. Isso. Antes de acabar o ano, o pessoal pode dar o like, né? Isso é bom, se inscrever no canal antes de acabar o ano.
Mas é isso aí. Feliz Natal pro pessoal, né? Feliz Ano Novo para todo mundo que está escutando, até porque só em 2021 a gente volta. É isso aí. Chega de 2020. Valeu, pessoal. Grande abraço. Valeu. Valeu, gente.